O demônio é utilizado como uma ferramenta do medo. E o medo que é essa ferramenta de controle, né? O medo que faz a gente obedecer tanto. Mas eu não acho que a ciência precisa explicar tudo. Porque eu acho que não é o papel da ciência explicar toda a parte metafísica da vida. O Nietzsche, ele dizia, né, que ele meio que criticou o cristianismo, né, por meio que manipulação das massas e tal, né? E ele fala que os demônios foi meio que uma forma que a igreja ali, o cristianismo, utilizou pra ter controle sobre a moral, né? Como que você vê isso? Eu vejo que essa análise do Nietzsche faz bastante sentido. Eu acho que sim, que tem um controle. O medo é uma forma de controle muito efetiva. E a gente vê isso mesmo na antiguidade. A atmosfera que os textos dos manuscritos do Mar Morto trazem pra gente é uma atmosfera de medo. E se você tem medo e se você acha que você tá constantemente em perigo, você vai obedecer muito mais às regras pra fugir do perigo, certo? Então isso é uma estratégia de controle muito importante. Eu não vou dizer que é a única, eu não gosto muito de colocar o demônio é a estratégia da igreja pra controlar a população, porque parece que daí só tem uma estratégia. E daí cria um inimigo só. E se a gente tem um inimigo só, parece que se a gente vence ele, tudo vai ficar bem. E não é assim que a sociedade funciona. Então, eu gosto de pensar que você tem ali uma variedade de coisas que podem acontecer. Uma variedade de formas de controlar. Mas, no caso dos demônios, eu vejo que o demônio é utilizado como uma ferramenta do medo. E o medo que é essa ferramenta de controle, né? O medo que faz a gente obedecer tanto. Então você acha que de fato faz sentido? Acho que tem alguma relação, sim. Não acho que é explicação pra tudo, mas tem alguma relação. Mas eu nunca acho que nada é explicação pra tudo, então... Já deu pra... acho que deu pra notar Né? isso. Mas faz total sentido, porque... hoje a gente vê, né, pastores que fazem a mesma coisa. Uhum. Nos manuscritos do Mar Morto, eles falam muito, que é interessante, eu falei que não tem uma descrição dos seres malignos, né, dos demônios, mas você tem, por exemplo, falando que aqueles que caem sobre você sem aviso. Olha que potente que é a ideia de aqueles que caem sobre você sem aviso. Ou seja, são aqueles seres malignos que podem te atacar a qualquer momento. Você nunca tá seguro. Se você nunca tá seguro... e a única forma de se defender é seguindo as regras de Deus, você tem que seguir as regras de Deus a todos os momentos. Porque senão, aqueles que caem sem aviso vão cair em cima de você. Então tá vendo essa atmosfera de medo que é construída? É muito potente isso, é muito... Eu fico imaginando, se você acredita em tudo aquilo e alguém te fala isso, você vai ficar aterrorizado. Exatamente. Né? Então, é exatamente essa estratégia que eu acho. O pior pra mim é o cara que fala que existe o livre-arbítrio, mas aí quando ele faz alguma merda, ele culpa o demônio, né? É muito fácil, né? Muito mais fácil culpar o demônio das coisas. Não, foi o demônio que fez eu cometer tal pecado, não sei o que e tal. Que a ideia... Isso rigorosamente não faz sentido nenhum. Assim... eu vou voltar pros manuscritos do Mar... Nos manuscritos do Mar Morto tem também essa ideia de que, os demônios estão te tentando. Mas os demônios só têm força pra te tentar se você já não segue as regras de Deus. Então você escolheu não seguir as regras de Deus, por isso os demônios te tentam, por isso você faz coisas piores, e daí você continua sem seguir as regras de Deus, e daí vira esse ciclo terrível. Terrível, eu não acho terrível, mas assim, né, que as pessoas usam pra justificar. Mas é isso, né, tem o livre-arbítrio e tem o demônio, e você usa as duas coisas conforme te convém, né, porque não tem uma... Você usa do jeito que você acha mais legal. Isso é bizarro, né? Totalmente bizarro. Mas é uma dissonância cognitiva ali, que é mais fácil você achar essas coisas estranhas, bizarras, do que perceber que você fez coisas erradas. Em relação a, por exemplo, você, uma especialista em demônios, assim, demonologia e tal, dá pra gente fazer alguma relação com o mal? Os demônios em relação ao mal? No sentido que nem a gente já teve a discussão aqui de que o mal é uma criação, etc e tal, e não pode definir o que é o mal, mas dá pra fazer alguma relação entre os demônios e o que é o mal? Dá pra fazer várias relações. Não é que a gente não pode definir o que é o mal, a gente só não vai conseguir fazê-lo em poucos minutos. Mas a gente pode eventualmente conseguir. Tem várias definições possíveis. No caso dos demônios, eles são entendidos como essa personificação do mal, como se fosse um mal condensado numa coisa só. É assim que os demônios são vistos muitas vezes. E eles causam o mal.
E daí a gente vai ter, claro, que ter a gente vai ter que pensar o que é o mal. Porque na antiguidade os demônios causam doenças. Então, e as doenças, então, são más. E, né? Então, isso seria o mal que eles causam. Eles causam você passar mal, eles causam você não tá bem, enfim. E hoje em dia os demônios já não causam mais doenças. Aí já a ciência já Não. entra pra explicar. Mas se você for em muitos lugares, as pessoas vão dizer que são os demônios que causam as doenças. É só você ligar a TV que você acha gente falando aí na TV que, eu era um demônio que tava comigo, e daí eu vim aqui na igreja e rezei, e o pastor fez não sei o que lá, e daí agora eu tô curado. O que mais tem esse faz discurso. isso pra aprovação, né? Mas o que mais tem esse discurso de que os demônios são responsáveis pela doença das pessoas. Continua tendo. Mas, em certa forma, está diminuindo. Sim, sim, sim. Cada vez mais parece que a ciência entra pra explicar coisas que antes não sabiam, né? As pessoas não sabiam e colocavam na metafísica, na religião, etc. É isso. Mas tem coisas, eu acho que tem coisas que a ciência nunca vai explicar. Por exemplo, o quê? A ideia de que... Por que tá, tudo bem, a ciência explica que Vamos ao exemplo da Covid. Eventualmente, eu acho que a ciência vai conseguir explicar por que algumas pessoas passam muito mal de Covid e por que outras pessoas não têm nenhum sintoma. Eventualmente, a gente vai descobrir quais são os genes e quais as coisas que permitem isso. Ok, mas o que define que essa pessoa vai ter o gene tal e essa não vai ter? Aí você pode olhar pra genética dos pais delas, né? Tá, mas o que define que... Por que esses pais? Por que alguém teve essa genética e essa pessoa não teve? É essa aleatoriedade da vida que talvez a ciência nunca explique. Porque você não teria os dados do passado, né? Não só por não ter os dados, ou porque... ainda que a gente ache o motivo... não, é porque teve uma mutação genética, porque eles estavam no lugar assim, 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 assim. Ainda assim, por que essas pessoas estavam nesse lugar e não aquelas? Tudo isso, essa aleatoriedade da vida que eu acho que tem coisas que a ciência não explica. Mas eu não acho que a ciência precisa explicar tudo. Porque eu acho que não é o papel da ciência explicar toda a parte metafísica da vida. E daí nisso, eu acredito muito que a religião, a despeito de eu não ser uma pessoa religiosa, eu entendo que a religião tem um papel importante na sociedade. Eu entendo que a crença, e daí eu nem vou falar necessariamente em religião, eu entendo que crença em coisas superiores, etc., para muita gente isso é importante. Entendo isso. Mas, então eu não acho que a ciência precisa substituir todas essas coisas. Eu não acho que a gente precisa, até porque eu conheço muita gente da ciência que é cristão, que tem crença, essas duas coisas podem conviver. Vai precisar de adaptações aí no processo, mas essas duas coisas podem conviver. Eu não acredito que a ciência vai substituir a religião um dia. Totalmente. Porque tem lacunas que a ciência não vai conseguir nem explicar, né? Assim como hoje. E não precisa, tá tudo bem. A ciência explica a parte dela. Tem gente que acredita que a ciência vai conseguir, de fato, explicar tudo, né? Até a vida após a morte. Tipo, o que acontece após a morte, o início de tudo. Mas são questões que... Será que vai saem mesmo? do empirismo ali, né, da ciência. Exatamente. Então, assim, talvez a ciência não precise explicar tudo.